Livro Onde Está Deus Durante a Minha Tempestade, de Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 6. Vencendo gigantes. As batalhas travadas pelos israelitas para possuírem a terra prometida nos fornecem muitas lições valiosas. Sabemos, por exemplo, que devemos enfrentar lutas espirituais para tomar posse das bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, o seguinte: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Esse versículo nos mostra, entre outras coisas, que existe uma batalha pela fé. Ao ensinar sobre fé, o meu pai costumava dizer que as bênçãos do Senhor não caem sobre nós como frutas de uma árvore. Ou seja, é preciso fazer algum esforço para se apropriar das promessas de Deus. Mesmo assim, há cristãos que, embora desejem as bênçãos do Altíssimo, eles querem que alguém as conquistem por eles. A Bíblia afirma que o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4 e Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Ela também diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Entretanto, muitos servos do Senhor não querem ler, estudar ou meditar nas Escrituras. Não desejam se submeter ao ouvir da fé. Eles querem que outra pessoa creia por eles. É fácil carregar os bebês espirituais com a nossa fé. Todavia, todo cristão é chamado a crescer espiritualmente. A vontade de Deus é que aproveitemos a nossa caminhada individual com Ele e recebamos as suas bênçãos por experiência própria. Perceba a diferença. Não é errado o cristão pedir a outra pessoa que ore por ele. Mas, se o servo de Deus não aprender a orar pela própria vida, nunca conhecerá a alegria de confiar no Altíssimo. Inevitavelmente, chegará o momento no qual ele será confrontado por um gigante, algum desafio ou provação. Entretanto, quem não aprender a lutar o bom combate da fé por conta própria, não estará preparado para a batalha. Sem dúvida, os gigantes que enfrentamos hoje não são homens de grande estatura, como os que desafiaram os israelitas. Todavia, aqueles episódios podem nos ajudar a superar os obstáculos que se levantam como gigantes diante de nós. Certo gigante ameaçou uma nação inteira, e apenas um homem foi corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Refiro-me à batalha entre Golias e Davi, o homem da aliança de Deus. Leia com atenção a seguinte passagem do livro de Samuel. 1 Samuel 17, do 2 ao 11. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém,
Se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel, o exército israelita, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ao sermos confrontados pelas provações e tribulações, o inimigo tenta intimidar, insultando-nos, assim como fez Golias com o exército de Israel. Satanás superestima o próprio poder e as próprias habilidades, fazendo com que duvidemos se Deus quer ou pode nos ajudar. O objetivo do maligno é nos deixar espantados e muito temerosos. Um gigante se enfrenta com fé ou com medo? Golias não era uma pequena ameaça para os israelitas. Ele era um gigante de verdade, com quase 3 metros de altura. Nós também enfrentamos grandes provas, impossíveis de serem superadas apenas com a nossa força. Apesar disso, mesmo em tempos de crise intensa, a vitória é garantida se caminhamos com Deus. Ele nos defenderá. Entretanto, como Davi, nós devemos enfrentar o gigante com confiança e não fugindo dele por medo. E a armadura de Golias? Na passagem, lemos que o capacete era feito de bronze e a couraça pesava cerca de 60 quilos, enquanto a haste da lança quase 7 quilos, versículos 5 e 7. Toda a armadura daquele gigante, incluindo o capacete e a lança, devia pesar 70 quilos aproximadamente. Quem conhece um pouco de atletismo sabe que na escola um disco para lançamento pesa de 3 a 4 quilos. Na faculdade, o disco padrão pesa pouco mais de 7 quilos. No ensino médio, eu participava de corridas como velocista e era bom no que fazia. Entretanto, eu não tinha estrutura nem condicionamento físico para arremessar disco. Eu era muito leve. O lançador do nosso time era bem mais pesado do que eu e realizava arremessos quase como quem lança uma bola de beisebol. Eu até conseguia pegar o disco com certa facilidade, mas devido ao meu biotipo, lançar na mesma distância que ele era impossível para mim. Consegue imaginar a força de Golias para arremessar a lança com o vigor e a precisão necessários? Se só a ponta da lança pesava quase 7 quilos, eu garanto a você que o cara era peso pesado. Além de ser um lutador experiente, dono de uma força extraordinária, Golias era muito arrogante. Ele disse: Hoje desafio as companhias de Israel. Versículo 10. Ao desafiá-las, ele também estava provocando o Deus de Israel. Os israelitas conheciam bem o poder de salvação e livramento do Altíssimo. Mesmo assim, ficaram paralisados de medo diante de um homem ímpio que esbravejava ameaças. Sabemos disso, pois durante 40 dias ninguém reagiu às intimidações de Golias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 1 Samuel 17:16. Enquanto Golias se gabava e se exibia com arrogância, os israelitas ficaram estáticos de pavor. Os exércitos de Israel e os da Filisteia estavam ali, mas nenhum arco fora sacado ou alguma lança atirada. E os israelitas, ao que parece, estavam abatidos. Eles não foram derrotados por Golias, mas pelo próprio medo. Ao lermos essa passagem na Bíblia, percebemos claramente a fraqueza dos israelitas ao permitir que Golias os intimidassem. Entretanto, quantas vezes fugimos assustados ao primeiro sinal de perigo? O diabo tenta nos ameaçar dizendo: você tem uma doença incurável e vai morrer, ou você vai falir e perder a sua casa.
e nos sentimos totalmente desprotegidos e desesperançados. Muitas vezes, as mentiras e intimidações do inimigo nos sobrecarregam tanto que somos derrotados antes mesmo de começarmos a lutar. O maligno sabe que a batalha estará ganha se conseguir nos amedrontar. Por quê? Porque o medo confunde o pensamento e nos leva a acreditar, falar e agir de maneira contrária à palavra de Deus. 1 Samuel 17, 17 e 18. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Davi tinha 7 irmãos. Os 3 mais velhos serviam nos exércitos de Saul. Davi foi ao campo com alimentos a pedido do pai, e ao chegar ouviu as intimidações e ameaças de Golias. 1 Samuel 17, 25 e 26. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A reação de Davi às ameaças de Golias foi muito diferente da dos exércitos de Israel. Ele manteve a calma, mas ficou indignado e perguntou: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Hoje, poderíamos parafrasear Davi assim: Quem esse cara pensa que é? Tomando atitude. Davi indignou-se com o fato daquele filisteu blasfemar tão descaradamente contra o Deus vivo. Nós poderíamos agir da mesma maneira quando o diabo nos propõe a aceitar derrota. Sempre que alguém sofresse injustiças, deveríamos tomar uma atitude rompendo com a nossa apatia ou medo. Se, por exemplo, você conhece os ensinamentos bíblicos sobre a cura e compreende que ela é da vontade do Altíssimo, você deve se indignar ao primeiro sintoma de alguma doença tentando se instalar no seu corpo. A sua reação imediata tem de ser declarar a palavra. Como ousa desafiar a palavra do Deus vivo? Ela diz que pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2,24. Deus é Deus. Ele foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Como cristãos, devemos nos posicionar rápido contra a opressão do mundo que tenta se infiltrar na igreja e em nossa vida. Temos de resistir ao pecado, ao mal, à doença ou à pobreza por meio da palavra do Senhor em nossos lábios, recusando a derrota, a desistência e a estagnação.